No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Muito bom dia, que a bênção de Deus possa pousar sobre a tua vida nessa manhã, que você sinta a presença do Eterno Criador aí ao teu lado, suprindo todas as suas necessidades. Não existe nada mais confortante para nós do que sabermos que temos um Pai Criador presente, que se faz presente na nossa vida, que está ao nosso lado em toda e qualquer circunstâncias, e será Ele mesmo que um dia voltará aqui a essa terra buscar os seus filhos para que nós possamos viver ao lado dele eternamente. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele se manifeste em toda a sua caminhada, que no final do dia, ao retornar para casa, o reconheça em todos os seus caminhos. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 21, o versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passu, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: não existe uma maior tragédia para a vida de um ser humano quando esse naufraga na vida espiritual. E é de fato o que tinha acontecido com o povo do Senhor. Um povo chamado por Deus, tirado com mão poderosa do Egito, para representar o nome de Deus entre outras nações que eram pagãs. Mas, em meio às outras nações pagãs, o povo de Deus, os cristãos, que deveriam representar o nome do Senhor, eles acabaram perdendo o sabor. A luz que deveria iluminar na escuridão se apagou também, se contaminando com todas as outras nações. O período profético mais difícil entre o povo de Deus foi o período em que o profeta Jeremias viveu. Depois da morte do profeta Isaías, cerca de 80 a 100 anos depois, Jeremias assumiu a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus, falando, proclamando e anunciando as boas novas de salvação, mostrando o caminho pelo qual todos deveriam seguir. Mas Jeremias foi perseguido, Jeremias foi massacrado, Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna. A voz de Jeremias era um incômodo para aquela nação. Eles estavam dispostos a viver a sua própria vida do que aceitar a palavra do Senhor e viver as verdades proféticas reveladas por Deus. A voz do profeta Jeremias foi ouvida nos reinados de Josias, Joacás e Joaquim e Zedequias, para que nós possamos compreender a escuridão espiritual em que estava metida o povo do Senhor. Embora Deus estivesse enviando luz através do profeta Jeremias, mas eles estavam com seus corações trancados, travados, envolvidos no pecado e não estavam dispostos a ouvir a voz do Senhor. Jeremias foi uma voz em meio à multidão que estava com seus corações completamente rebeldes contra a palavra do Senhor. Jeremias era uma voz onde ninguém estava disposto a ouvir. A catástrofe, a destruição do povo de Deus era iminente. Jeremias foi enviado para poder evitar todo esse sofrimento, mas aqueles que estavam envolvidos no pecado não estavam dispostos a ser libertos e escolheram permanecer no pecado, e a consequência pela qual Deus permitiu que Babilônia viesse, vencesse o povo de Deus, e o nome do Senhor, o povo do Senhor, passou por vergonha. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, possivelmente os acontecimentos que serão descritos nesse capítulo, eles aconteceram no ano 588, quando Nabucodonosor fez um cerco contra Judá e Jerusalém, com o objetivo de destruí-los e levá-lo cativo para a Babilônia. Estarrecido com o cerco, Zedequias então agora envia 2 pessoas para que possam consultar o profeta Jeremias. Ele estava com medo. Ele sabia que Babilônia tinha soldados muito mais bem preparados do que o dele, e ele agora consultava ao Senhor com o objetivo de saber o que fazer com a sua vida. Jeremias capítulo 21, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Por diversas vezes o povo do Senhor enfrentou nação muito mais poderosa, e o povo de Deus venceu, porque Deus estava do lado do seu povo. Mas dessa vez é o próprio Deus que estava falando para os israelitas: eu lutarei contra vocês.
Não havia mais solução para o povo do Senhor. Era uma causa perdida. Se Deus, nesse momento, lutava do lado dos babilônicos, o que de fato, nesse momento, restava para o povo de Deus era a destruição e o desfalecimento completo. Como nós podemos observar no versículo 11 e no versículo 12, geralmente era pela manhã que o rei se assentava à porta da cidade com o objetivo de julgar os seus súditos. Todas as pessoas que tinham uma necessidade de encontrar solução para os seus problemas, ela poderia ter uma audiência com o seu rei à porta da cidade. Nessa figura de linguagem, Deus estava dizendo para a nação de Judá e de Jerusalém: eu estive pela manhã ao lado de vocês, vocês poderiam ter corrido na minha direção, seria eu mesmo que teria perdoado os pecados de vocês. Vocês não precisariam passar por tamanha vergonha se vocês tivessem se arrependido dos seus pecados, mas vocês não se arrependeram, vocês não vieram na minha direção, vocês escolheram seguir o seu próprio caminho e agora vocês terão que arcar com as próprias consequências das escolhas de vocês. Em vez de me buscarem, escolheram buscar outros deuses. Babilônia já fez o cerco, eles estão como leões rilhando os dentes, entrarão dentro da cidade, matarão os homens, matarão as mulheres, violentarão as jovens e levarão as crianças como escravas para a Babilônia. A mão de Deus nunca esteve encolhida para que não pudesse salvar. Sempre será o povo do Senhor que foge dos braços de Deus para que não possa ser alcançado pelo Senhor. Hoje é o dia da nossa salvação. Esse é o momento que nós podemos encontrar salvação em Jesus Cristo. Se nós queremos libertação, Deus sempre estará no seu trono, com seus braços abertos, oferecendo graça para que nós possamos ser libertos de todo mal. Mas chegará um dia em que a graça de Deus estará lá sentada, mas nós não mais teremos acesso a podermos nos encontrar com ela. Se queremos ser salvos, hoje é o momento, hoje é o dia, essa é a hora de podermos buscar da fonte da vida e encontrarmos libertação para todos os nossos males. Os jebuseus, que foram os primeiros moradores da montanha onde Jerusalém foi construída, eles acreditavam que essa cidade era invencível. Quando os judeus, os israelitas, passaram a possuir essa cidade, eles agora também passaram a confiar na posição, na geografia e no poder da cidade. Se esqueceram do poder de Deus, confiaram na sua própria espada. E pelo fato de terem confiado na própria espada, no seu próprio poder, foi a razão pela qual eles fracassaram. O profeta Jeremias foi o profeta da meia-noite de Judá e Jerusalém. O profeta Jeremias viveu num dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus. O povo estava na iminência de ser destruído por inteiro. Deus enviou o profeta Jeremias para ser o seu porta-voz, falar em nome do Senhor, apresentar as verdades. O povo deveria abrir o seu coração para que pudesse haver salvação. Mas à meia-noite, o povo escolheu dormir em vez de ouvir a palavra do Senhor. É a razão pela qual eles foram destruídos, levaram cativos e tiveram que viver no cativeiro. Hoje nós estamos também vivendo a meia-noite. Em 1844, Deus passou agora a estabelecer o seu juízo sobre o seu povo que está sob essa terra. É o momento de abrirmos o nosso coração, é o momento de vivermos uma vida de arrependimento. Reconhecemos que somos o remanescente de Deus nos últimos capítulos da história do planeta Terra. Se nós abrirmos o nosso coração, se nós vivermos mais para Deus, menos para essa terra, teremos a oportunidade de sermos salvos. Mas se à meia-noite tamparmos os nossos ouvidos, tenha certeza, como Judá e Jerusalém foram levados cativos e perderam a sua vida, a mesma coisa irá acontecer com o povo de Deus que vive nos dias atuais. Jeremias não foi pessimista, Jeremias foi extremamente realista, Jeremias foi verdadeiro. Jeremias sabia da iminência do mal que iria correr sobre o seu povo, mas o povo fugiu da palavra de Jeremias. Acreditavam que eram palavras humanas, mas eram palavras divinas. Deus queria salvar o seu povo através do profeta Jeremias. Se eles tivessem ouvido as palavras do profeta, eles teriam sido salvos, haveria arrependimento, haveria confissão de pecado e haveria salvação. Eles seriam o representante de Deus nessa terra, mas pelo fato de darem as costas para o Senhor, passaram por tamanha vergonha e muitos israelitas e judeus perderam as suas vidas. A nossa sociedade, a nossa igreja, a nossa comunidade precisa de mensagem como as mensagens de Jeremias.
Precisamos hoje, como um povo de Deus, nos levantarmos a proclamar as boas novas, primeiramente entre nós mesmos. Somos nós que precisamos de um verdadeiro reavivamento. Somos nós que precisamos de uma verdadeira reforma. Aquele que abraçar a palavra de Deus, tomar a palavra do Senhor como sendo a palavra profética, palavra que deve ser vivida nos dias em que nós estamos vivendo, esses irão alcançar a bênção de Deus, estarão vivendo o ideal do Senhor. Mas aqueles que rejeitarem as palavras do Senhor se tornarão cada vez mais vulneráveis e serão uma presa fácil dos nossos adversários e seremos levados para o cativeiro espiritual e não teremos a oportunidade da salvação. Hoje é o dia de nos voltarmos para o Senhor, vivermos para Ele, entregarmos o nosso coração, amarmos a Sua palavra e vivermos em conformidade com a vontade do nosso Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.